Olá, queridos, graça e paz. Jesus abalou o mundo do pecado. Mateus 27. Assim que Jesus entregou o seu espírito, houve alguns fenômenos estranhos lá. Por exemplo, as trevas sobre a terra, a divisão do véu do santuário, as quais nós já falamos aqui. E Mateus revela outro, um grande terremoto. Mateus 27, versículo 51, diz o seguinte: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Há quem diga que Jerusalém não é uma terra sujeita a terremotos. Não há movimentos sísmicos por lá. Mas, até cientificamente, já se comprovou que, por aqueles dias, houve um terremoto em Jerusalém. E alguns historiadores e arqueólogos também confirmam. Só que somente Mateus relata sobre isso. E mesmo ele não é muito detalhista sobre esse evento. Certamente não era um fato simples de se explicar. Eu penso que, por isso mesmo, não temos muitos detalhes na Bíblia. Na verdade, nós não precisamos de provas científicas e nem de detalhes sobre isso. A Bíblia diz que aconteceu um terremoto. Então nós cremos que aconteceu um terremoto. E não foi um terremoto qualquer. Foi um grande terremoto, a ponto de as rochas se partirem. E depois, nós ainda vamos ver, sepulturas se abriram. Eu não sei se foi por causa do véu ter sido rasgado que houve o terremoto e, consequentemente, a abertura dos sepulcros, ou se foi o terremoto que fez o véu se rasgar, etc. Não importa a ordem das causas e consequências naturais. O que importa são as consequências espirituais desses eventos estranhos. Em cada um desses eventos, Jesus simbolizava algo de especial que ele providenciava para nós, a Igreja de Cristo. As trevas dizem que Jesus é a luz do mundo. O véu rasgado simboliza o livre acesso ao Pai. E o terremoto nos mostra que, pelo poder de Deus, Jesus abalou o sistema maligno do pecado. Queridos irmãos, o que provocou o terremoto foi a voz de Deus. Ali na cruz, Deus, através de seu Filho, de uma vez por todas, condenou o pecado, zerou a dívida de todos os homens e nos deu a possibilidade de uma nova vida em Cristo Jesus. Eu vou encerrar com um texto que não deixa dúvidas de que o que Deus fez abalando a terra naquela hora foi para o bem daqueles que são chamados para o seu reino, a Igreja de Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 25 a 29. Vamos ler. Cuidado! Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Versículo 26, olha só. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Versículo 28, preste atenção. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus,
de modo aceitável, com referência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então, meus queridos irmãos, conforme diz o texto escrito aos Hebreus, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.